Este programa é livre para todos os públicos. Que bom você estar comigo no programa Bíblia no meu dia a dia. Eu me sinto muito feliz de poder, junto com você, fazer o estudo bíblico diário. É importante você estabelecer isso. A Bíblia no meu dia a dia precisa ser diária, é um alimento diário. É como arroz com feijão que nos fortalece, que nos dá vigor, que a gente come todo dia. De vez em quando a gente come aí uma comida mais sofisticada, mas o dia a dia são as comidas simples. E não que a Bíblia seja simples, ela é um alimento cotidiano que está disponível a cada um de nós. Por isso que na Canção Nova nós temos o programa Bíblia no meu dia a dia. Eu gostaria que você fosse um divulgador desse programa. Se você pudesse mandar o link para as pessoas, porque fica depois no CN Play, falar do nosso estudo bíblico, tem muita gente que precisa fazer esse caminho com a palavra, conhecer a palavra e experimentar tudo aquilo que essa palavra tem para oferecer a essas pessoas, como tem oferecido a cada um de nós. Vamos pedir o dom do Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega a sua Bíblia, a palavra de Deus que é viva e eficaz, que quer penetrar no meu coração e no seu, também o seu caderno de estudos bíblicos. Vamos terminar o capítulo 5 hoje. Então, o texto que nós vamos estudar é 1 Timóteo, capítulo 5, versículos de 23 a 25. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos do 23 ao 25. Não bebas mais somente água, toma também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e de tuas fraquezas frequentes. As faltas de alguns são manifestas, mesmo antes de serem examinadas em juízo, mas as de outros só depois se tornam manifestas. Assim também as boas obras são manifestas, e aquelas que ainda não são, não podem ficar escondidas. Vamos lá. Timóteo tinha uma saúde bem frágil, e a gente hoje tem água tratada, né? pelo encanamento, aquela empresa que cuida da água aí da sua cidade, do estado. Então há o tratamento, coloca cloro, tem todo um processo. Vamos pensar no tempo de Timóteo, que muitas vezes as pessoas bebiam água impura. A gente tem que tomar sempre vermífugo, né? Porque às vezes até tomando a água tratada a gente adquire alguns vermes. Eu me lembro quando eu morava em Raposo, no distrito lá onde eu nasci, nós tínhamos água de poço. Então sempre a gente tinha que tomar algum vermífugo, porque às vezes a água não é tão pura como nós pensamos. E desenvolveu uma enfermidade no estômago de Timóteo. E dentro do critério de saúde daquele tempo, o que o apóstolo aconselha a Timóteo? Toma um pouco de vinho, porque o vinho também era compreendido naquele tempo que ele purificaria essas impurezas de uma água impura que pudesse ser ingerida, mas também ajudaria diante das doenças que Timóteo tinha no estômago, nessas fraquezas frequentes que ele sentia, não é? Então, Paulo está aqui com um cuidado generoso com o seu filho na fé, mostrando para ele um caminho que ele deve trilhar para melhorar a sua saúde e bem servir a Deus. Olha aí, nós precisamos cuidar da nossa saúde para servir a Deus. Não adianta eu ficar doente e perder a energia e a força para o serviço. Às vezes a gente quer exagerar, mas a moderação precisa ser também algo importante para nós. A virtude está no centro, né? No equilíbrio e não nos extremos. Nós precisamos viver essa experiência de uma atenção à nossa saúde, né? Muitos missionários, às vezes, ultrapassam os limites aí. A gente até
eu já ouvi falar, isso eu não tenho, assim, certeza, mas dizem que no final da vida, São João Maria Vianney, né, o santo cura de Ars, que era um homem muito penitente, ele disse, talvez se eu tivesse feito algumas penitências diferentes daquelas que eu fiz, eu duraria mais, poderia ajudar mais. Mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado com o nosso sono, com a nossa alimentação, com todo o cuidado que nós devemos ter com a nossa saúde, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E para bem servirmos a Deus, nós precisamos também ter um corpo saudável. E o apóstolo está dando aqui um conselho a Timóteo. Depois, no versículo 24, Paulo vai dizer sobre as faltas de alguns. As faltas de alguns são manifestas, como antes de serem examinadas em juízo, mas as de outros só depois se tornam manifestas. Não é? As faltas ali dos membros da comunidade, dos cristãos, a minha falta. Você já pensou qual é o seu defeito dominante? Você já fez um exame de consciência e pensou em qual é a falta que eu tenho mais cometido? Qual é o meu defeito dominante? O que tem me levado a fazer sempre isso? Vamos olhar por uma realidade de temperamento. Eu sou sanguíneo. O sanguíneo, ele tem uma tendência de falar muito, a tendência de distração, não é? As paixões são mais rápidas, elas são muito rápidas de serem despertadas e também desaparecem muito rápido. São características aí do temperamento sanguíneo. Por exemplo, vamos imaginar que o meu defeito dominante é falar demais, não é? É brincar demais, é de se distrair demais. Então eu tenho que concentrar ali a minha atenção em combater esse defeito dominante, que vai me levar ao pecado, talvez, de julgar alguém, falar, de murmurar. Por quê? A tendência de falar demais pode me levar à fofoca, não é? Então, só estou dando um exemplo para você entender. Então, as faltas. Paulo trata aqui com Timóteo das faltas. E quando a gente tem consciência e busca o autoconhecimento, Santo Agostinho dizia assim, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus, encontrarás a Deus. Quando a gente vai buscando desse autoconhecimento, isso é fundamental para a nossa caminhada espiritual, a gente vai também encontrando a misericórdia de Deus que nos dá, eu vou usar uma palavra moderna, tá? Me permitam, tecnologia suficiente para a gente vencer os nossos defeitos, as nossas faltas, esse defeito dominante ou esse pecado dominante. Talvez você já está em um caminho avançado de santidade, nem comete mais pecado mortal, graças a Deus, mas você comete pecados veniais. Então, tipo assim, começa a perceber qual é o pecado venial que você tem mais cometido e combata esse pecado durante todo esse ano. Isso é a gente encarar-se a si mesmo diante de Deus, da misericórdia de Deus, do olhar de Deus e buscar um trabalho sincero no caminho da perfeição. Depois do versículo 25, Paulo vai dizer, assim também as boas obras são manifestas, e aquelas que ainda não são, não podem ficar escondidas. Então as boas obras precisam ser apresentadas. Vamos pensar em algo que Jesus ensinou. Quando a gente ajuda alguém, vamos pensar, a gente ajuda alguém materialmente. Jesus vai dizer, não saiba a sua mão direita o que fez a esquerda. Mas as boas obras, as virtudes, aquilo que nós fazemos de bom, as boas obras precisam ser manifestas. As pessoas precisam ver que o Evangelho funciona na nossa vida. Precisam ver que o Espírito Santo trata um ser humano pecador e vai santificando esse ser humano pecador. As boas obras, elas não podem ficar escondidas. Elas precisam ser manifestas. As boas obras de uma comunidade, vamos imaginar uma paróquia que trabalha com os mais necessitados, com os pobres, elas precisam ficar manifestas, até para que outras pessoas se sintam tocadas a ajudar. Eu visitei uma paróquia esses dias, que beleza, tem uma creche, tem uma alimentação dada para os mais necessitados todos os dias, tem um reforço escolar para as crianças, os adolescentes, um cuidado com as meninas grávidas que não têm amparo, seja das suas famílias ou até mesmo daquele que fez o filho, né? O seu companheiro, e
aquela comunidade paroquial dá assistência para que elas não abortem, cuidam, buscam pessoas que podem ajudar, né, no processo da maternidade, na roupa, na alimentação depois. Gente, boas obras que não podem ficar escondidas. Nós precisamos também viver esse cuidado em expressar cada vez mais uma vida virtuosa, porque isso contagia. O mal está sendo aí proclamado para tudo quanto é lado. A gente não tem que ter medo de declarar que nós somos do bem, que nós escolhemos o bem, que nós escolhemos a santidade, que nós vivemos a santidade, que nós progredimos na nossa fé. Isso é fundamental, tá certo? Então Paulo está dizendo, assim as boas obras são manifestas e aquelas que ainda não o são, não podem ficar escondidas. Qual é a mensagem que nós trazemos hoje, que eu quero colher para mim hoje? Eu preciso cuidar da minha saúde física para melhor servir a nosso Senhor e a sua igreja. Da mesma forma, devo estar atento às minhas faltas e trabalhar incansavelmente para superá-las, vencê-las, e que a virtude e as boas obras sejam conhecidas para contagiar a tantos que esperam por esse testemunho. Eu acho que está claro. Agora, algo importante a ser aplicado por mim e por você. Como que a gente trabalha as nossas faltas? Na confissão, na direção espiritual. Isso é fundamental. Buscar uma direção espiritual sobre essas realidades e tratar mesmo ali a sério com o diretor espiritual. Eu vou vencer essas faltas, esses defeitos dominantes. E aí faz propósito, penitência, propósito de oração. E isso vai nos ajudar a vencer as nossas faltas e a sermos melhores para que as pessoas vejam Cristo em nós. Vamos rezar? Senhor, obrigado por nos alcançar em todas as dimensões da nossa vida. Nos alertando a partir da alerta que Paulo faz a Timóteo, a cuidarmos da nossa saúde para melhor servirmos o Senhor e a sua igreja, o seu povo. Depois, o comprometimento que nós temos que ter em tratar as nossas faltas, os nossos defeitos, em combater o pecado, para nós vivermos uma vida justa e santa e sermos testemunhas para tantas pessoas. E valorizar as boas obras, promover as boas obras. O mundo já está cheio, cansado do negativo, das más obras, dos erros e de tudo aquilo que são, Senhor Deus, essas péssimas obras divulgadas a cada instante nesse mundo em que nós estamos. Por isso, a obra boa, a virtude, a santidade deve ser divulgada, deve ser proclamada, para que muitos acreditem que no século XXI é possível ser de Deus, é possível viver contigo, para ti, nessa amizade e nesse relacionamento profundo com o Senhor. Nós só podemos dizer a ti, Senhor, muito obrigado por esse cuidado, por esse amor, por cada um de nós. Esteja atento a essas três realidades. Cuide da sua saúde. Trabalhe para vencer as suas faltas, os seus defeitos, os seus pecados. E seja um promotor da boa notícia, da boa nova, das boas obras, porque o mundo precisa desse bom testemunho. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.